Bem, pessoal, dando sequência aí às nossas lembranças de carnaval, dos anos que a gente já viveu aí na Sapucaí, hoje é a vez de falarmos um pouco do ano de 1991. E eu vim assim de verde e com esse fundo aqui azul para homenagear as duas grandes, digamos assim, protagonistas de 91. A Mocidade, bicampeã, né? E a minha Portela, com azulzinho ali de fundo, porque foi injustiçada demais em 1991, merecia um resultado melhor, merecia uma melhor posição. Mas a gente tem aí um ano de 1991 muito interessante, né? Fiz algumas anotações aqui para levantar para vocês, para passar. Depois de um ano muito conturbado de 1990, né, de muita enrolação com relação à questão de cronometragem, de tirar pontos, de perder pontos, etc., 1991 tiveram algumas mudanças e buscavam justamente modificar isso aí, né? A primeira delas, e muito significativa, foi a diminuição de 10 minutos nos desfiles das escolas, né? Então, as escolas que desfilavam antes com 90 minutos, agora teriam apenas 80 para desfilar. Então, já era uma mudança muito brusca, porque você perderia aí um tempo considerável de desfile, geralmente em 10 minutos, dá para você passar quase que dois setores de uma escola, né? Outra redução interessante foi a quantidade de alegorias, que caíram de 20 para, olha só, né? Hoje a gente fala em 8, já está se falando em 7, e naquela época a gente trabalhava com 20 alegorias e foi reduzida para 15 no ano de 1991. Muita gente achou ruim porque achou que era pouco elemento alegórico para contar um enredo, né? Nos dias de hoje, então, a coisa está bem mais afunilada com 8 alegorias, né? Isso gerou essa questão dessa diminuição de tempo, dessa diminuição alegórica, da redução do tempo da escola na Sapucaí, no dia do desfile. Isso gerou um problema grave nos sambas, né? E nas baterias. Por quê? Foi através das baterias que tentou se solucionar esse problema. O que fazer para tentar compensar esse tempo diminuído? Então, vamos acelerar o ritmo da bateria para que o pessoal caminhe mais rápido, né? E com isso saia da passarela sem estourar o tempo. Consequentemente, essa cadência interfere diretamente na cadência também do samba. Então, os sambas passaram a ser mais acelerados, passaram a ter um ritmo que, para muitos, aqueles críticos bem xiitas, quase que deixou de ser samba e virou marcha de vez, né? Eu acho que não, acho que tudo é uma questão de adaptação dos tempos, né? Mas a verdade é que essa mudança interferiu realmente na métrica do samba, na forma como se faz samba, principalmente na cadência do samba em si, né? Nós iríamos ter aí 16 escolas, né? Já com uma proposta de cair 4 e subir 2 para que ficassem 14, o número que para muitos é o ideal de desfile, né? Então, nós teríamos aí uma boa disputa. Um ano de grandes sambas, né? A minha Portela maravilhosa, como sempre, nesse quesito, dando o nome aí, Portela, um samba que é cantado e executado em todas as quadras, em todas as épocas, Estandarte de Ouro. E outros grandes sambas interessantes, Imperatriz, Estácio, Vila Isabel, o Samba da Ilha, que eu gosto demais, o Samba do Didi, né? Em contrapartida, algumas escolas com alguns sambas bem abaixo daquilo que a gente espera delas. Por exemplo, Império Serrano. Né? Império Serrano com um samba muito ruim. A Mangueira com um samba mediano. Né? E foi um ano que se chamou, o samba chamou muito atenção. Né? Mas o que aconteceu na Avenida? Vamos lá. Domingo, uma coisa interessante, é a estreia de duas grandes escolas que fizeram história e fazem história até hoje no grupo especial, e essas duas
grandes escolas do grupo especial chegam no especial justamente em 91. Grande Rio e Viradouro. Né? A Grande Rio está conosco até hoje e a Viradouro voltando agora no ano de 2014, voltando a fazer parte do grupo especial. E é a Grande Rio justamente quem abre os desfiles do grupo especial. O enredo era um pouco confuso, falava de criação, de guerra, de caos, da civilização, como ela caminhou, como ela se destruía. Então foi algo muito pesado, muito denso, muito complicado para uma abertura de desfile para uma escola ainda pouco conhecida, que não tinha ainda aquela empatia com o público. O samba não agradou, não foi dos melhores na Sapucaí, né? Apesar de ter um grupo interessante aí, né? O Dominguinhos e o Vantuí, hoje cantor da Portela, o apoio. Então, assim, já tinha uma certa força aí a escola de Caxias. Mas ainda não era o ano definitivo dela, né? De ficar, de se firmar ali. Mas eu disse para quê? Outra escola que também me chama a atenção, que é a segunda da noite, Lins Imperial. Né? O último ano da Lins, no grupo especial, depois a escola vai entrar numa série de problemas, não vale nem a pena estar falando aqui, porque esse enredo da Lins foi muito bem executado. Eu acho até hoje que peso de bandeira é fundamental, porque, e me desculpem os meus amigos mangueirenses, mas a Lins fez um desfile bem melhor que o da Mangueira. Um samba muito bom, poxa vida, aquele samba do Chico Mendes é cantado até hoje. Todo mundo sabe aquele refrão. Tararaô, o grito forte do índio ecoou. Né? E a Lins não teve uma sorte condizente com o desfile que fez. Né? Eu acho que ela até esperava se agarrar ali nas últimas posições, ficar, mas não deu. A outra escola que aparece, a terceira escola da noite, domingo, é a Ilha, falando dos seus poetas principais, Didi, né? Advogado que deixou a profissão para se tornar sambista, né? E fez história aí pela Ilha, pelo Salgueiro, e de Barimbá, Didi, um poeta. Eu, particularmente, sou suspeito para falar, porque eu amo esse samba. Bebo vem, bebo vai, que nem maré, balança, mas não cai. Boêmio é, ô garçom, garçom. E o desfile leve, irreverente, cara de ilha, botequim, amendoim, cerveja, copinho americano, ovo pintado. Então você via o cenário do boteco, de onde o Didi gostava de viver, você viu ali na ilha e eu achei aquele desfile esplendoroso. Era muito cedo ainda, mas dali, desse começo aí, era o melhor desfile até então. Eu acho que a ilha foi um pouco prejudicada pela posição do desfile, poderia ter tido uma sorte melhor, ficou numa posição intermediária, porque depois veio muita coisa ainda que a ilha acabou ficando para trás. Né? Em sequência, surge a Imperatriz Leopoldinense. Né? É a volta do carnavalesco Viriato Ferreira. Olha, é um desfile lindíssimo. O começo desse desfile é de uma imponência de você dizer assim, poxa vida, pintou a campeã. Tanto que era apenas a quarta escola a desfilar, mas quem assiste aquele desfile da Imperatriz percebe claramente que ela vai se credenciar à disputa do título. Né? E é isso que vai acontecer. O samba é muito bom. O chão da escola é muito bom. O aspecto visual da escola é muito bom. A escola estava requintada, preparada, alegre, feliz. E ainda tinha um aperitivo, a cereja do bolo, né? A Melissa lá, não me lembro sobre o nome dela agora, aquela menina que vinha naquele banho de chafariz, numa alegoria com aqueles cabelos cacheados, que aquela imagem ficou marcada no inconsciente de muita gente durante muitos anos. Então a Imperatriz deu o seu show, fez o seu espetáculo e se credenciava de vez ali como a primeira escola a brigar por uma vaga no G5, naquela época era G5. Né?
E tem uma coisa, a coisa mais engraçada desse desfile da Imperatriz era aquela bela banana dada para a poupança no final do desfile. Também muito interessante. Beija-flor. A Beija, cara, ninguém me tira da cabeça que a Beija-Flor fez uma trilogia ali, 89, 90 e 91. Se não foi, pareceu. Né? Aquele enredo de cunho social que mais parecia uma sequência ano após ano. Aí o que é que acontece? Quando chegou esse ano, achou que já estava um pouco desgastada a imagem da escola com relação ao cunho social que ela tanto enfatizou nos outros 2 anos. Aí o que é que acontece? Ficou um pouco cansativo, ficou um pouco frio, não teve cara de beija-flor por muito tempo. Faltou, inclusive, acho que até um pouco de alegria do próprio povo de lá de Nilópolis, que não é um povo acostumado a receber esse tipo de crítica, de falta de empenho no desfile. Mas foi um desfile de razoável para baixo. E foi talvez a grande surpresa, porque ninguém esperava terminar em 4º lugar. Né? Mas a gente também tem que respeitar muita coisa aí de lá da escola de Nilópolis, que tem esse grupo, alguns quesitos muito fortes. Depois surgiu outra escola também de peso, mas que não fez um grande trabalho, que foi a Estação Primeira. Né? Muita confusão no enredo, faltou ali faltou ligação, entendimento para se contar uma história, uma lenda de criação através das rendeiras lá e tal. E o desfile foi marcado por questões de dificuldade visual, muitos problemas estéticos. O samba não empolgou. E era mais um ano em que, curiosamente, a Estação Primeira não iria brigar nem sequer pelas primeiras posições. Isso confirma o que a gente já tinha falado em outros momentos, daquelas 3 escolas, né, as 3 mais antigas do Império, Portela e Mangueira, que iriam passar por um jejum, inclusive, de desfile de campeãs. Né? E aí já ia entrar 89, 90 e agora 91. Diferentemente do que acontecia com a Mangueira, a Estácio tinha um caminho traçado de forma diferente. Né? Já tinha vindo um bom desfile em 90, onde garantiu, assegurou uma vaga nas campeãs e continuou nas campeãs, dessa vez fazendo uma crítica pesada ao estrangeirismo dentro do país, né? O Brasil Brega Kid, que tinha, eu acho que, 2 coisas muito fortes, a irreverência e o samba. O samba era muito bom, talvez um dos melhores do ano. E um intérprete faz toda a diferença. O Richard já vinha aí de boas apresentações pelo Salgueiro, né? E nesse ano, na Estácio, conseguiu fazer uma bela apresentação novamente, fez com que esse samba rendesse, mesmo tendo ali uma crítica severa a Carmen Miranda, mas foi um samba que deu o seu recado. E a escola em si passou muito coesa, não teve problemas sérios, e juntamente com a Imperatriz eram as 2 melhores apresentações até então. Né? E fechava a primeira noite pela São Clemente muito fraquinha, desfile totalmente desconexo, e até hoje eu não consigo entender qual era a diretriz ali que a São Clemente queria tomar, né? E parecia assinar um termo de descenso já ao fim daquele desfile. Com isso, fecha-se aí o primeiro dia dos desfiles e a gente parte para a segunda noite, que é de onde vai sair as grandes surpresas do Carnaval de 91.
Primeira delas, Viradouro. Né? Chega ao especial, assim como a Grande Rio, abriu o desfile, só que com uma temática totalmente diferente da Grande Rio, onde o público se identificou de cara, né? Parece que quando as coisas elas convergem, não tem como não ser. Né? A Viradouro trouxe um enredo sobre a Dercy, muito bem feito. Houve um problema na fantasia, que ela estava incomodada e ela tirou, fez aquele famoso topless que todo mundo comenta até hoje no mundo do samba. O samba caiu nas graças, né? A personagem homenageada era muito querida e parece que a Viradouro tinha acertado de vez a mão e se firmava para ficar como uma das grandes escolas ali do grupo especial. Diferentemente da Caprichosos, que fez um desfile terrível sobre o terceiro milênio, né? Um desfile que não agradava aos críticos, não agradou aos críticos, nem mesmo a própria escola, com relação à questão do que a Caprichosa já tinha apresentado em outros anos, do que se esperava sempre. A Tijuca faz a sua melhor apresentação até então no grupo especial, uma das melhores, né? Falando sobre a culinária brasileira, trabalho do Oswaldo Jardim e o samba razoável. A Tijuca passou bem com o Tá na Mesa Brasil. Não se esperava grandes arroubos da escola, mas deu seu recado, e num ano em que 4 caíam, acho que ela fez um bom trabalho para se manter nesse grupo aqui especial. E aí vem aquela trinca de 91, e eu até hoje me pergunto o que foi que aconteceu, que das 3, quem pagou o pato foi a minha Portela. Né? É a primeira das 3, a Portela, que passa falando sobre a vaidade, faz um desfile falando sobre todos os aspectos da vaidade, o samba com cola, a Portela com uma plástica que a gente sabe que por muitos anos a Portela teve problemas com plástica, mas esse ano não foi isso que aconteceu, e a escola passou muito bem, muito por causa, inclusive, desse samba, que é um dos grandes sambas do carnaval. Mas no frigir dos ovos ficou só em 6º lugar. A outra força, a outra potência do momento seria a Mocidade, que viria confirmar de vez sua ascensão e a sua posição de favorita, né? Fez um desfile extraordinário. Eu, particularmente, sou muito mais fã do 91 do que do 90. Eu acho que a estética, o visual, a forma como foi desenvolvido esse enredo me encanta mais. Se essa não é, aí é uma questão da crítica especializada, mas eu gosto muito do 91, gosto desse samba, e as sacadas foram muito interessantes. Né? Aquela história do mar, representando a história da escola do Feto, ali que veio a Caxias, e todos os aspectos que fizeram com que a Mocidade se tornasse bicampeã do carnaval. E a outra escola dessa trinca seria o Salgueiro, né, que também tinha ali a Rosa Magalhães no seu 2º ano, fazendo um belo desfile sobre a Rua do Ouvidor. Aquele carro dos relógios tem assinatura de Rosa Magalhães. Você olha ali, você sabe que foi ela que fez. Né? E isso marcou demais, eu acho. A gente tinha aqueles LPs que tinha capa contra capa, e por vezes e vezes a gente ficava olhando ali aqueles detalhes e detalhes daquele carro dos relógios. Tão interessante que era, tão cuidadoso e rico em detalhes. O problema do Salgueiro foi justamente o que sempre é problema do Salgueiro, a evolução. E essa evolução, mais uma vez, poderia definir e definiu os resultados finais. Aí veio Vila e Império Serrano. A Vila assinava de vez o seu atestado de pobreza, porque vinha com bons sambas, com bons enredos, mas não tinha dinheiro para desenvolver aqueles enredos de forma para chegar junto das grandes escolas, das escolas com mais poder aquisitivo. E o Império foi o desastre do ano. Falar sobre o caminhoneiro, não sei se é bom, se é ruim, sei que a forma como foi feita foi muito mal feita,
o Império merecia coisa melhor, né? Inclusive em termos de samba. Com isso, a gente fecha o ano e as manchetes davam Portela e Mocidade brigando nota a nota, ali, jornais e tudo mais. E, curiosamente, ao fim da apuração, a Mocidade se sagrou bicampeã, mas a Portela não ficou nem no desfile das campeãs, ficando no sexto lugar e tendo o desfile sendo completado por Salgueiro, Imperatriz, surpreendentemente a Beija-Flor e a Estátua do Estado. Né? E aí fecha-se o ano de 91 com uma tristeza muito grande, que é a queda do Império Serrano, a primeira queda do Império Serrano no Sambódromo, e desde, acho que 1978, se não me engano, o Império não tinha um problema como esse, e ali foi um momento de dificuldade para quem é amante do samba, tentar entender aquilo ali foi complicado. Juntamente com ele foi Grande Rio, Brisa Imperial e São Clemente. E foi isso que aconteceu em 91. Né? Agora vamos partir para 92 e tentar entender como é que o Carnaval de 92 aconteceu.